Next, o banco digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. A rainha britânica Elizabeth II morreu na tarde de hoje, aos 96 anos. Ao longo de 7 décadas, ela se tornou uma das personalidades mais conhecidas não apenas do Reino Unido, mas de todo o planeta. A monarca estava em um castelo na Escócia com problemas de saúde. Mesmo assim, representou a Grã-Bretanha até os últimos dias de vida. Os olhos do mundo se voltaram para o Reino Unido no começo da manhã. Aos poucos, a população de Londres chegou ao Palácio de Buckingham, a sede da realeza. Todos ansiosos por notícias. Os médicos informaram logo cedo que ela estava sob supervisão e que o estado de saúde era preocupante. A família real, incluindo o príncipe Harry e sua esposa Meghan, que se afastaram dos parentes e se mudaram para os Estados Unidos, viajaram para a Escócia para ficar perto da rainha. Foi impossível segurar a emoção quando a notícia foi divulgada pelo governo. O anúncio feito em uma rede social dizia: a rainha morreu em paz nesta tarde. Imediatamente, Charles, o filho mais velho, se tornou rei. E a mulher dele, Camilla Parker Bowles, assumiu o título de rainha consorte. Os dois vão permanecer no castelo escocês de Balmoral nesta noite e vão retornar a Londres amanhã. O comunicado também foi fixado em frente ao Palácio de Buckingham. Este é um momento de grande tristeza para mim e todos os integrantes da minha família, escreveu Charles. A rainha Elizabeth II estava desde julho no castelo na Escócia, local que era uma de suas propriedades favoritas. É lá que a família real costuma passar as férias de verão. Na última terça-feira, a monarca fez sua última aparição e empossou a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, na propriedade, algo que nunca tinha acontecido. A monarca sempre fez esse ritual no Palácio de Buckingham. Truss disse que a morte da rainha é um grande choque para a nação e para o mundo. O reinado de Elizabeth II durou 70 anos. Ela nunca teve problemas graves de saúde, mas as preocupações começaram em outubro do ano passado, quando precisou ser levada a um hospital. Veja ainda hoje no Jornal da Record. Os momentos marcantes dos 70 anos de reinado de Elizabeth II. A comoção dos britânicos e a repercussão no Brasil e no mundo. E a história da única visita que a monarca fez ao país. Aqui no Brasil, o dia de campanha dos candidatos à presidência e a repercussão depois dos atos de 7 de setembro. Naufrágio de barco deixa 11 mortos no Pará. E máscaras deixam de ser obrigatórias no transporte público de São Paulo. Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente. Imediatamente após a confirmação da morte da rainha Elizabeth II, líderes e personalidades mundiais expressaram seus sentimentos à família real. O ex-premier britânico Boris Johnson se pronunciou nas redes sociais. Ele foi o 14º líder do Reino Unido durante o reinado de Elizabeth II. Johnson escreveu que só agora compreendemos o quanto ela significou para nós, o quanto fez por nós, o quanto nos amou. O presidente francês, Emmanuel Macron, se lembra da monarca como uma amiga da França. Uma rainha de bom coração que deixou uma impressão duradoura em seu país e em seu século. O primeiro-ministro canadense disse que os pensamentos dele e dos canadenses em todo o país estão com Sua Majestade. Já o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se disse profundamente triste com o falecimento. O português estendeu condolências à família, ao governo e ao povo da Grã-Bretanha. Aqui nos Estados Unidos, a notícia sobre a morte da rainha Elizabeth foi comunicada ao final de uma coletiva de imprensa, que já acontecia na Casa Branca. Durante a tarde, um discurso previsto do presidente Joe Biden acabou cancelado. Minutos depois, em um comunicado oficial, o presidente e a primeira-dama Jill Biden disseram que a rainha não foi apenas uma monarca, ela definiu uma era. Ex-presidentes como George W. Bush, Barack Obama e Donald Trump
também lamentaram. O Congresso americano teve as bandeiras ajustadas a meio mastro. Celebridades próximas também se manifestaram em redes sociais. O cantor britânico Elton John escreveu que estava profundamente triste e completou: ela era uma presença inspiradora que liderou o país com graça, mesmo nos momentos mais difíceis. O rei Charles III chega ao trono aos 73 anos. Primogênito dos 4 filhos da rainha Elizabeth e do príncipe Philip, Charles Philip Arthur George assume o trono aos 73 anos. Aos 3, assistiu à cerimônia de coroação da mãe. Foi o primeiro herdeiro ao trono a frequentar uma escola tradicional e a cursar a universidade. Ao contrário da mãe, sempre muito carismática, Charles, quando jovem, era considerado tímido e visto com pouca simpatia pelos súditos. O casamento com a princesa Diana, em 1981, trouxe os holofotes para o casal. A cerimônia foi transmitida ao vivo para o planeta. O casal teve 2 filhos, o príncipe William, que nasceu em 82, e o príncipe Harry, em 84. Com o forte assédio dos tabloides ingleses, veio à tona uma crise no casamento, que acabou com o divórcio em 96. Diana acusava Charles de manter um relacionamento extraconjugal com Camilla Parker Bowles. Em 2005, Charles assumiu oficialmente o relacionamento com Camilla, com quem é casado até hoje. Camilla recebe agora o título de rainha consorte, quando a esposa do rei não é nascida na família. Com a idade avançada da mãe, Charles, nos últimos anos, já tinha assumido uma série de funções oficiais. Em maio, pela primeira vez no reinado de Elizabeth, o príncipe substituiu a monarca na abertura do ano no parlamento britânico. Agora, Charles III abre um novo capítulo na história como o rei mais velho a assumir o trono. A tendência é de um reinado de transição. O próximo na linha sucessória é William, que agora tem o título que era do pai de Duque da Cornualha. William tem 40 anos e é casado com Kate Middleton, com quem tem 3 filhos. Elizabeth II esteve apenas uma vez no Brasil, mas aproveitou bastante essa visita. Conheceu algumas de nossas principais cidades, sambou, foi ao Maracanã e se encontrou com o rei dos brasileiros. A rainha Elizabeth visitou 6 cidades brasileiras. Começou por Recife, depois Salvador, por onde passou, atraiu multidões. Em Brasília, viu a capital ainda em construção. No Rio, foi conhecer um rei, o dos campos de futebol, Pelé. O encontro foi no Maracanã lotado, num jogo entre as seleções paulista e carioca. Elizabeth não era apenas rainha, mas também a principal diplomata do Reino Unido. Aos 21 anos, ela faz um famoso juramento. Ela está na África do Sul e ela diz: não importa se a minha vida for longa ou curta, todos os meus dias serão dedicados ao Império Britânico. Nos 11 dias de viagem, a rainha Elizabeth fez de tudo um pouco. Veio ver artistas brasileiros ao inaugurar o novo prédio do Museu de Arte de São Paulo. A rainha tomou um susto ao encontrar um quadro do primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que também foi pintor. Naquela noite, ela teve o seu primeiro contato ao vivo com a música brasileira, num show com a participação de Elza Soares. Do edifício Itália, em São Paulo, ela viu o horizonte da maior metrópole da América do Sul. O iate Britannia, símbolo da riqueza da monarquia, veio junto e encantou os brasileiros nos portos de Salvador e do Rio. A temporada por aqui foi um sucesso diplomático. Apesar da compostura exigida pelo cargo, ao ver uma apresentação de sambistas, Elizabeth não resistiu e sambou com os ombros. O Palácio do Itamaraty publicou uma nota em nome do governo brasileiro manifestando pesar pela morte da rainha Elizabeth II e transmitiu condolências à família real e ao povo do Reino Unido. O Ministério diz que recordar a vinda da rainha ao Brasil significa valorizar a parceria estratégica entre os 2 países, que abrange grande número de áreas: comércio, saúde, investimentos, intercâmbio acadêmico, ciência e tecnologia. Ainda hoje, novas informações da morte da rainha Elizabeth. E veja também,
Naufrágio deixa mortos e desaparecidos no Pará. Nós voltamos a falar sobre a morte da rainha Elizabeth II. A repórter Patrícia Nielsen traz as últimas informações. Ela está em frente ao Palácio de Buckingham, que é a residência oficial britânica. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Cris, Celso. Uma multidão se aglomera aqui em frente ao Palácio de Buckingham à medida que a noite avança aqui em Londres. São jovens e idosos que vêm de todo o Reino Unido prestar homenagens à rainha Elizabeth II. Segundo a rede britânica BBC, o príncipe Harry já chegou ao castelo de Balmoral. Há fotos dele sentado no banco de trás de um carro preto desacompanhado. Os próximos 10 dias serão cheios para a família real britânica com o funeral e pronunciamentos oficiais. O novo rei, Charles III, deve ser nomeado amanhã. É esperado que ele passe por audiências com a nova primeira-ministra da Inglaterra, com os líderes de oposição, além de lideranças religiosas locais. Também são esperadas viagens para a Irlanda, por exemplo, para que ele receba aí as condolências de autoridades locais. Obrigada, Patrícia. Daqui a pouco, outras informações. Um golpe que se espalha rapidamente pelas redes sociais aposta na confiança e na amizade. Os criminosos invadem perfis e oferecem falsas oportunidades de investimento aos contatos das vítimas. A Cris viu a mensagem no perfil de uma amiga e logo se interessou pelo investimento, que prometia ganhos altos e retorno rápido. Ela começou a postar no status, né? Que ela tinha feito investimento, que era confiável e tal. Aí, por ser uma pessoa que eu confiava, né, cegamente, aí eu acreditei, achei que era verdade. Mas não era. A amiga teve o perfil invadido por criminosos e o tal investimento não passava de golpe. Sem saber, Cris fez 2 transferências via Pix, um prejuízo de R$500. Quando você se dá conta que você caiu, você se sente assim, a pessoa mais inocente do mundo, você fala, meu Deus, como que eu caí nisso? Só que na hora que você tá lá conversando, você não passa na sua cabeça, porque você confia na outra pessoa. E o golpe não parou por aí. Durante a negociação, Cris acabou passando informações pessoais para o golpista e também teve o perfil invadido. Os criminosos, então, enganaram da mesma forma 3 clientes dela. A Ingrid transferiu R$800, pensando que o dinheiro seria investido. A forma que ela falava comigo, que eles falavam comigo, é a mesma forma que ela falava comigo. Então, em nenhum momento eu achei que eu estava falando com um golpista. Especialista em crimes digitais, esse advogado explica que o golpe se espalha com facilidade entre os contatos, porque aposta na confiança entre amigos, além da boa-fé das pessoas. Por que eles invadem as contas? Porque o fato de você ter uma pessoa conhecida te oferecendo um suposto investimento, um suposto produto, traz credibilidade e facilita o trabalho deles no sentido de convencer aquela pessoa a fazer a transferência. O número de golpes financeiros nos primeiros 7 meses de 2022 praticamente dobrou na comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a julho, foram mais de 5 milhões de tentativas de crimes, um aumento de 97%. Deixar o perfil seguro nas redes sociais é o primeiro passo para não ter a conta invadida e evitar golpes. Todos precisam ter essa autenticação em 2 fatores válida nos seus perfis para evitar que esses perfis sejam tomados por esses golpistas. Não passar aqueles códigos que também são enviados muitas vezes por SMS, assim você consegue diminuir as chances de cair nesses golpes. O governo federal publicou hoje uma portaria que autoriza o uso do chamado FGTS Futuro. São parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que ainda serão depositadas pelo empregador. Elas poderão entrar no financiamento da compra de imóveis em programas de habitação popular, como o Casa Verde Amarela. A nova modalidade, destinada a famílias com renda mensal bruta, limitada a R$ 4.400, e vale apenas para a aquisição de um imóvel por beneficiário do programa. Caso o trabalhador seja demitido, ele continua com a dívida. Veja a seguir, ministro Luiz Fux participa da última sessão como presidente do Supremo. E ainda hoje, novas informações sobre a morte da rainha Elizabeth II, da Inglaterra.
Uma sessão solene no Congresso comemorou hoje o bicentenário da independência do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro cancelou a participação minutos antes da cerimônia. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, o da Câmara, Arthur Lira, e o do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, participaram da sessão. Os três foram convidados para o desfile de 7 de setembro ontem, mas não compareceram. No discurso, Pacheco defendeu a democracia. O amplo direito de voto, a arma mais importante de uma democracia, não pode ser exercido com desrespeito, em meio a discurso de ódio, com violência, com intolerância em face de quem é diferente. Os presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo, de Cabo Verde, José Maria Neves e de Guiné-Bissau, Umaro Sissoko, também estiveram presentes na cerimônia. A participação do presidente Jair Bolsonaro estava prevista, mas foi cancelada em cima da hora sem explicações. Nos bastidores, a preocupação do Palácio do Planalto era evitar constrangimentos com o possível uso político do evento pela oposição. O presidente da Câmara, Arthur Lira, refletiu sobre o futuro. Olhando para o futuro, que país construiremos nos próximos 100 anos? Que Brasil desejamos que seja celebrado no tricentenário da independência? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ressaltou os avanços do país e a relação fraterna com Portugal. Nessa aventura histórica, a nação enfrentou e superou graves adversidades, consolidando-se 200 anos depois como um país democrático, um país fraterno, com sólidas instituições democráticas e harmoniosas. Na última sessão, como presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux afirmou que a corte não se curvou às provocações durante seu período no cargo. Não houve um dia sequer em que a legitimidade de nossas decisões não tenha sido questionada, seja por palavras hostis, seja por atos antidemocráticos. Esta corte jamais deixou de trabalhar altivamente, impermeável às provocações, para que a Constituição permanecesse uma certeza primeira do cidadão brasileiro, o ponto de partida, o caminho e o ponto de chegada das indagações nacionais. A partir da semana que vem, a presidência do tribunal será exercida pela ministra Rosa Weber. O número de queimadas registradas este ano nas regiões Norte e Centro-Oeste já é 10% maior em relação ao mesmo período de 2021. Só uma boa chuva mesmo para ajudar a melhorar essa situação. Vamos saber quando é que ela chega? Com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidi. Vem chuva por lá? Vem, mas só em outubro, viu, Cris? Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. As nuvens mais carregadas se concentram no sul e no extremo norte. No fim de semana, um corredor de umidade passa pelo centro-oeste, mas sem força. Nas próximas horas, uma frente fria se forma no Rio Grande do Sul e avança rapidamente em direção ao sudeste. Atenção, região sul. Os temporais podem vir com granizo e ventania. Do norte paranaense até o Maranhão, na maior parte do centro-oeste, no Tocantins e no Pará, tempo firme e baixa umidade do ar. O risco de queimadas segue alto em toda a área vermelha. Em Florianópolis, máxima de 29 graus. No Rio de Janeiro faz 35. Em Teresina, até 38. Em São Paulo faz até 33 graus nesta sexta. No sábado, a frente fria chega no meio da tarde e muda tudo outra vez. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã. Veja, ainda hoje, polícia prende quadrilha suspeita de trocar carros roubados por drogas na Bolívia. E veja também, na Inglaterra, a comoção pela morte da rainha Elizabeth II. O governo do Brasil decretou luto oficial de 3 dias pela morte da rainha Elizabeth II. Autoridades e personalidades brasileiras também manifestaram tristeza pelo falecimento. O rei Pelé prestou homenagem à rainha, que o condecorou com a Ordem do Império Britânico, a mais alta honraria do Reino Unido. Numa rede social ele escreveu: "Seus feitos marcaram gerações. Este legado durará para sempre.
Compartilho essa memória com todos vocês e envio a minha mensagem de carinho e minhas preces para a família real britânica e a todos os amigos do Reino Unido. Em seu último dia de vida, a Rainha Elizabeth II parabenizou o Brasil pelos 200 anos de nossa independência. Na mensagem, a rainha desejou que os dois países continuassem trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos. Com a decretação do luto de 3 dias pelo presidente Jair Bolsonaro, as bandeiras do Brasil na esplanada dos ministérios foram colocadas a meio mastro. O presidente se manifestou em uma rede social. É com grande pesar e comoção que o Brasil recebe a notícia do falecimento de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II. Uma mulher extraordinária e singular, cujo exemplo de liderança, de humildade e de amor à pátria seguirá inspirando a nós e ao mundo inteiro até o fim dos tempos. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou que a rainha cumpriu seu papel constitucional com louvor e foi um exemplo de estadista. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que em seu reinado a Rainha Elizabeth testemunhou as grandes transformações pelas quais o mundo passou no quase um século que viveu. A morte da Rainha Elizabeth deixou a população comovida. Desde cedo, antes mesmo do anúncio oficial, os súditos se mobilizaram na capital britânica. No Palácio de Windsor, que também serviu como morada da rainha, centenas de pessoas se reuniram para homenagear Elizabeth II. Bandeiras da Inglaterra e fotos da monarca foram espalhadas por todo lugar. Todos nós conhecemos apenas uma rainha. Ela é a pessoa que sempre admiramos. É um dia triste. Não haverá outra monarca como ela. Já no Palácio de Buckingham, milhares de pessoas se uniram e cantaram o hino do país, God Save the Queen, que na tradução para português significa Deus salve a rainha. A população também deixou flores no portão do palácio. O dia 8 de setembro de 2022 passa a ser uma data de comoção para os ingleses. Eu sei que ela estava envelhecendo, mas é uma daquelas coisas que você nunca acredita que vai acontecer. Na Piccadilly Circus, uma praça num dos principais cruzamentos de Londres, uma enorme foto da rainha foi colocada num telão. As homenagens se estenderam ao esporte. A Premier League, a Liga Nacional de Futebol da Inglaterra, adotou um minuto de silêncio antes de todas as partidas que aconteceram nesta triste quinta-feira britânica. Ainda nesta edição, novas informações. Aqui no Brasil, 11 pessoas morreram no naufrágio de um barco no Pará. Barcos pequenos ajudaram a salvar os passageiros. Os sobreviventes foram levados para uma praia perto do naufrágio. Foi quase a última a me jogar. Eu não teve nem tempo de colocar colete, eu só peguei um do cheio. Quando eu me joguei, uma mulher me pegou por aqui. Os passageiros contam que a hélice tinha parado de funcionar antes da lancha afundar. Estava balançando muito, a lancha quebrou a hélice da lancha quando nós começou a entrar água, a lancha foi afundando. Parou o motor, as bombas não funcionaram, ele ficou de popa lá e a maresia começou a entrar por trás, foi rápido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Pará, a embarcação não tinha autorização para transportar pessoas ou fazer viagens intermunicipais. Para fugir da fiscalização, a lancha partiu de um porto clandestino, na ilha de Marajó, e tinha como destino a capital Belém. 70 passageiros estavam a bordo. A empresa AM Souza Navegação já havia sido notificada por não ter autorização para transportar passageiros. Procurada, ela ainda não se pronunciou. O governo e a Prefeitura de São Paulo decidiram tornar opcional o uso de máscaras de proteção facial nos meios de transporte coletivo a partir de amanhã. As máscaras permanecem obrigatórias nos locais destinados aos serviços de saúde, como hospitais. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral. Voltamos logo em seguida com mais JR. A cobertura da morte da rainha Elizabeth II e o dia de campanha dos candidatos à presidência. O Jornal da Record está de volta.
Durante os 96 anos de vida, 70 de coroa, Elizabeth II teve uma série de momentos marcantes. Ela foi a única a celebrar o jubileu de platina, quando completou 7 décadas de reinado. Foi o último grande ato popular de Elizabeth II. Em junho, milhares de pessoas se reuniram em frente ao Palácio de Buckingham, em Londres, para comemorar o aniversário de 70 anos da rainha no trono. Elizabeth assumiu a coroa em 1952, 5 anos depois do casamento com o príncipe Philip. O marido morreu em 2021, aos 99 anos de idade. 24 anos antes, a rainha precisou lidar com a morte trágica da então ex-nora. O acidente de carro em Paris, que matou a princesa Diana, abalou o mundo em 1997. Demorou 5 dias, teve muita polêmica, mas a rainha fez um raro pronunciamento ao vivo na TV sobre a morte da ex-mulher de Charles. She was an exceptional and gifted human being. São filhos de Diana os 2 netos mais famosos da rainha. O primeiro, William, é o próximo na linha de sucessão ao trono britânico. O casamento com Kate Middleton, em 2011, rendeu sorrisos à avó. Há 4 anos foi a vez do caçula Harry se casar. Uma celebração tradicional, mas com ares de modernidade, marcou a cerimônia. A relação de Meghan Markle nunca foi boa com a rainha. Tanto que em 2020, o casal se afastou das atividades reais depois de se mudar para os Estados Unidos. Em 70 anos de reinado, Elizabeth II conheceu 14 presidentes americanos e inúmeras celebridades. Ícone da cultura pop, a rainha chegou a contracenar com James Bond num filme de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Voltamos logo mais com novas informações sobre a morte da rainha Elizabeth II. A 4ª temporada da série Reis estreia no próximo dia 21, logo após o Jornal da Record. Nossa equipe acompanhou as gravações da história de Davi, o pastor de ovelhas escolhido para se tornar rei. Os sons dos pássaros nos levam a uma viagem no tempo. Para mais de 3.000 anos atrás. Cenário perfeito para contar a história do jovem pastor de ovelhas que vira rei. É uma história muito rica, né? Então é uma variedade de gêneros, tem muita ação, aventura e estamos em locações assim tão deslumbrantes, tão poderosas como essa, como a história de Davi é. A emocionante trajetória de Davi vai ser o grande destaque da 4ª temporada da superprodução Reis. Nós estamos em uma gruta onde estão sendo gravadas passagens importantes da série. Elenco, produção, parte técnica, trabalham cada cena com muito cuidado para tudo sair perfeito. A série Reis mostra a formação da monarquia de Israel. O povo escolhido, que até então era liderado pelo profeta Samuel, passa a pedir um rei. O seu rei. O primeiro rei, Saul, começa a enfrentar graves problemas. Samuel, que no início conseguia direcionar Saul, nessa 4ª temporada a ruptura vai ser muito grande. Acontece que Saul não sabe lidar bem com essa responsabilidade, né? E começa a tomar decisões que são decisões equivocadas. Ele começa a deixar as questões de Deus de lado para colocar as questões que ele acha que são importantes como prioridade. O que foi que você fez, Saul? Saul caiu na principal armadilha do ser humano, que é a vaidade. Depois começa a desobedecer a Deus, né? Tudo que Samuel fala para ele não fazer, ele faz. É de Samuel a missão de procurar um novo líder já escolhido por Deus. Davi é um pastor. E é um pastor com uma consciência muito grande. Tanto que Samuel se surpreende quando conhece Davi. Fica muito claro quando ele chega e diz, é ele. Mais novo da família, Davi era rejeitado pelos irmãos. São todos do exército, então eles têm uma postura aguerrida, né? Vai tudo muito bem até o Davi chegar.
ele, como um bom pai, tenta arrumar essa casa com autoridade. Ele é um pai extremamente severo, mas muito amoroso com todos. A atriz Cristine Fernandes faz o papel de Aviva, mãe de Davi. Há muita animosidade contra o Davi. Então, eu acho que a Aviva pegou essa carência, né, desse amor que ele não recebe dos irmãos e completou. Então, ela tem um amor extra, ela tem força extra. A gente vai entender como funciona a casa do Davi, como é a relação dele com a família, como é a relação dele com a mãe, como é a relação dele com o pai, com os irmãos. A gente está contando uma história que é muito. Eu sou suspeito para falar, mas ela está muito incrível. Longe dos irmãos, mas perto de Deus. A fé de Davi marca uma disputa que vai ser destaque na trama, o famoso duelo entre Davi e Golias. O público pode sentar na frente da TV e estar aberto para se emocionar, porque a gente vai ter cenas lindas, cenas muito bem escritas, muito bem trabalhadas. Então, eu vou convidar vocês a assistirem essa 4ª temporada, porque ela está impecável. A 4ª temporada da série Reis estreia no próximo dia 21, aqui na Record TV. Em meio aos compromissos de campanha, os candidatos à presidência da República lamentaram a morte da rainha Elizabeth II. Candidato à reeleição pelo PL, o presidente Jair Bolsonaro passou o dia em Brasília. Pela manhã, ele conversou com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada. Também na residência oficial, Bolsonaro recebeu um grupo de crianças. Sem citar diretamente os governos petistas, o presidente fez críticas à forma como o regime militar é tratado nas escolas públicas. Muitas escolas públicas para ensinar errado as crianças. Como se o certo, o bondoso, o caridoso, né? Aquele que é o bem do próximo, é o pessoal pintado de vermelho. Pintar de vermelho que faz o bem para vocês é só Papai Noel. Ainda nesta quinta-feira, Bolsonaro recebeu o apoio do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em uma rede social, o americano afirmou que Jair Bolsonaro é o Trump dos trópicos e que fez um excelente trabalho pelo povo maravilhoso do Brasil. O candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, chegou em São José do Rio Preto por volta do meio-dia. Ciro falou com a imprensa no mercado municipal da cidade, ao lado de apoiadores e outros candidatos. Ciro retomou a promessa sobre o refinanciamento de dívidas de famílias e empresas inadimplentes, principalmente no estado de São Paulo. O explosivo endividamento da sociedade brasileira. Eu vou financiar também uma reestruturação desse passivo usando uma fração das reservas cambiais que me permite trocar os juros imorais do Brasil pelo juro internacional, que é de 2% ao ano. No final da tarde, Ciro disse em rede social que com a morte da rainha Elizabeth II se fecha um ciclo da monarquia britânica e se abrem as portas da história para uma mulher que foi um símbolo de superação, sacrifício pessoal e devotamento à causa de uma nação. Que ela descanse merecidamente em paz. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpriu agenda em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A ordem da campanha é dar uma atenção especial ao Rio de Janeiro, já que as pesquisas eleitorais mostram um cenário desconfortável para Lula no estado. Se a gente ganhar as eleições a partir do dia 1º de janeiro, a gente vai começar a discutir os direitos do povo brasileiro de volta, porque nós abolimos a escravidão em 1888. Depois deste compromisso em Nova Iguaçu, amanhã Lula ainda tem agenda aqui no Rio de Janeiro. Ele vai se encontrar com evangélicos em São Gonçalo. Semana que vem, o candidato tem compromissos em São Paulo e também na região sul do país. Lula comentou a morte da rainha Elizabeth numa rede social. Ele disse: a rainha Elizabeth II testemunhou e participou dos grandes eventos e processos históricos dos últimos 80 anos. Marcou era como chefe de Estado, reinando em convivência com primeiros ministros de diferentes linhas ideológicas.
A candidata pelo MDB, Simone Tebet, visitou Dourados, a maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul, e se reuniu com lideranças políticas locais. Durante o encontro, a candidata se comprometeu a regionalizar a gestão da saúde pública no país. Tebet destacou ainda a importância do Estado na produção de alimentos e prometeu tirar do papel projetos de infraestrutura para o escoamento da produção. É fazer com que nós tenhamos uma logística de infraestrutura para que essa comida chegue mais rápido e mais barata na mesa da população brasileira. Para isso, precisa da participação do governo federal, para que definitivamente saia do papel todo o projeto de logística no Brasil. À tarde, Simone Tebet se manifestou sobre a morte da Rainha Elizabeth. Em uma rede social, ela disse: a Rainha Elizabeth II é um exemplo de liderança feminina que, ao longo de décadas, serviu como ponto de equilíbrio de uma nação poderosa como o Reino Unido. A candidata do União Brasil, Soraya Tronic, teve um encontro com o movimento Agenda 227, uma entidade de apoio a crianças e adolescentes. Soraya disse que pretende fazer parcerias com escolas particulares para reduzir o déficit de vagas no país. O que a iniciativa privada tem de vagas pode ser preenchidos, essas vagas, e o Estado pagar. Muitos municípios tem vagas na iniciativa privada e essas crianças custariam ainda mais barato do que no público. Soraya também lamentou a morte da Rainha Elizabeth. Ela escreveu: coragem e determinação. O mundo perde uma grande mulher que soube conduzir com equilíbrio e bom senso as decisões da realeza britânica, respeitando os valores humanos e institucionais. O candidato do Novo, Felipe Dávila, visitou 2 instituições de ensino em São Paulo. Dávila disse se comprometer em fazer da educação prioridade em seu governo e declara que pretende investir na formação de professores. Nós não vamos melhorar a educação se não melhorarmos a qualidade do professor. Nós precisamos fazer com que o professor saiba da aula. É inacreditável que nós temos cursos hoje de formação de professores que o professor não aprende da aula, ele aprende teoria. O candidato do PTB, Kelmon Luiz, não divulgou a agenda. Os atos de 7 de setembro geraram reação forte dos adversários do presidente Jair Bolsonaro na disputa presidencial. Entre os representantes do comando dos 3 poderes, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, também se pronunciou de forma contundente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou o uso político da data. De fato, houve uma manifestação pacífica em torno de um projeto político eleitoral, o que nós, naturalmente, respeitamos. O que não pode, de fato, é confundir uma coisa com a outra. Outra coisa é a condição do chefe do Executivo num desfile cívico, outra coisa é o desdobramento, já como um candidato a presidente. O que não se pode, de fato, é aproveitar o desfile cívico e a comemoração cívica para a política partidária. Entre os partidos de oposição, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral para tornar o presidente Bolsonaro candidato à reeleição inelegível por suposto abuso de poder político e econômico no feriado da Independência. Ciro Gomes, candidato do PDT, defendeu a ação do partido. Claro que é um abuso de poder político, um abuso de poder econômico, transformar uma data importante para a história brasileira, 200 anos da nossa independência, numa hora que o país está de joelhos, dependendo da tecnologia, até para os nossos remédios, para a nossa comida. No documento entregue ao TSE, o partido diz que o evento de comemoração do 7 de setembro foi desvirtuado apenas para satisfazer os interesses da campanha eleitoral. O pedido está com o novo corregedor da Corte Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. E, por enquanto, não há prazo definido para uma decisão. A participação de Bolsonaro nos atos de 7 de setembro também repercutiu entre os demais candidatos à presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, utilizou as redes sociais para criticar Bolsonaro. Lula disse que nunca usou o Dia da Pátria para a campanha eleitoral. O presidente, ao invés de discutir os problemas do Brasil, tentar falar para o povo brasileiro como é que ele vai resolver o problema da educação, da saúde, do desemprego, do arroxo do salário mínimo,
ele tenta falar de campanha política e tenta me atacar. A candidata do MDB, Simone Tebet, também criticou o discurso de Bolsonaro durante o evento. Nós tivemos uma palavra de projeto de país. Aliás, não temos nesses 3 anos. Ele precisa fomentar e alimentar aquele núcleo duro que ele tem. Ele falou para a plateia, para os seus, e deu, lamentavelmente, as costas para a maioria da população brasileira que hoje sofre a dor da fome, do desemprego, da insegurança, do medo e da falta de esperança. Soraya Tronic, candidata do União Brasil, disse nas redes sociais que o partido vai pedir que o tempo de rádio e TV de Bolsonaro seja redistribuído entre os outros presidenciáveis. O senador Jean Paul Prates, do Partido dos Trabalhadores, entrou com um pedido de impeachment contra o presidente. O parlamentar diz que Bolsonaro usou estruturas oficiais para atos eleitoreiros. Em entrevista agora à noite a um jornal, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro disse que sempre esteve no meio do povo e não sabe do que está sendo acusado. Segundo ele, o ato era da população e qualquer outro candidato poderia comparecer. Voltamos a falar da morte da Rainha Elizabeth. Serão 10 dias de cerimônias, 3 deles abertos para visitas ao caixão. O corpo de Elizabeth II vai ficar no Palácio de Westminster, sede do governo britânico. O sepultamento vai ser no Castelo de Windsor, ao lado da Capela Memorial Rei George VI, onde estão os restos mortais do pai de Elizabeth. O funeral vai seguir um protocolo conhecido como London Bridge, em tradução livre, Ponte de Londres. Hoje, o dia do falecimento é chamado de Dia D. A primeira-ministra Liz Truss é comunicada da morte e, em seguida, faz uma série de ligações a ministros e políticos do primeiro escalão. O dia seguinte à morte, chamado de D+1, será marcado pela visita do agora rei Charles III ao Palácio de St. James. Lá, ele vai se encontrar com o Conselho de Adesão, encarregado de proclamar o novo rei do Reino Unido. No segundo dia após a morte, o caixão da rainha será levado para o Palácio de Buckingham, em Londres. No terceiro dia, o D+3, Rei Charles será recebido no Salão de Westminster, onde será feita uma assembleia de pesar pelo falecimento da rainha. No dia seguinte, Rei Charles faz uma visita à Irlanda do Norte, onde vai passar por outra cerimônia de pesar pela morte da mãe. No quinto dia após a morte, o caixão do corpo da rainha será levado ao Palácio de Westminster, em uma rota por Londres que não foi divulgada. Depois, durante 3 dias, o corpo da rainha Elizabeth II vai ficar exposto 23 horas por dia para visitação pública no Palácio de Westminster. A cerimônia não será destinada a chefes de Estado ou outras autoridades. No 10º dia depois da morte, acontece o funeral da rainha Elizabeth II. Será realizado na Abadia de Westminster, mesmo local onde o príncipe William e a princesa Kate se casaram em 2011. Haverá também 2 minutos de silêncio que devem ser respeitados em todo o Reino Unido. Depois de uma procissão entre Londres e Windsor, enfim, a rainha vai ser enterrada na Capela Memorial do Rei George VI. A rainha Elizabeth II foi uma figura emblemática, talvez a monarca mais conhecida entre várias gerações. Estava no trono há 70 anos. Serviu de inspiração para os súditos e viveu os momentos mais marcantes do último século. A maior parte das pessoas nem se lembra de um outro rei ou rainha da Grã-Bretanha. Foram 70 anos de reinado, mais que qualquer outro monarca. Elizabeth II é uma das britânicas mais conhecidas em todo o planeta e talvez seja a mais querida. Tranquila, serena. Mas por trás dessa imagem de alguém que poderia fazer parte de qualquer família, estava uma mulher forte, com capacidade de sobra para suportar o peso da coroa. Mas nem sempre foi assim. Elizabeth subiu ao trono carregando a desconfiança de um mundo e principalmente dos poderosos e políticos do Reino Unido. Aos 25 anos, a filha do rei Jorge VI chegou ao posto mais alto da monarquia britânica, com a inesperada morte do pai. Casada havia pouco mais de 5 anos com o príncipe Philip, a jovem seguiu o destino e se tornou a rainha dos britânicos. Teve que amadurecer rápido e lidar com grandes nomes da história do Reino Unido, de Winston Churchill
a Margaret Thatcher. Foi voluntária no exército britânico na Segunda Guerra Mundial e comemorou nas ruas o fim do conflito. Já como monarca, vivenciou outros momentos marcantes do último século. Escreveu um bilhete para a tripulação da Apollo 11 na chegada do homem à Lua. Tomou posição em diferentes conflitos como a Guerra do Vietnã e a queda do Muro de Berlim. Discreta nas ações e aparições, mas nem tanto no figurino. Em 2017, recebeu o Jubileu de Safira por ter completado 65 anos de reinado. E em junho deste ano, completou 7 décadas de reinado com o Jubileu de Platina. Nesse longo período, a rainha também surpreendeu os súditos. A monarca serviu de inspiração para filmes e séries. E até quem não era fã da monarquia se curvava para a grandeza da rainha. O rosto foi eternizado nas moedas oficiais e também pelas ruas da Inglaterra. Virou marca registrada dos súditos tradicionais aos mais descolados. De um simples souvenir até capa de um disco de rock. Inspiração para o nome de uma das mais famosas bandas do mundo, o Queen, Rainha, em português. O líder dos Beatles, Paul McCartney, chegou a dizer que ela era a rainha do rock and roll. Elizabeth II morre menos de um ano depois do marido, o príncipe Philip, que faleceu em abril. A rainha deixa 4 filhos, além de 8 netos, 9 bisnetos e um reino órfão. Essa edição termina aqui. Novas informações sobre a morte da Rainha Elizabeth na edição da 00:30 do Jornal da Record e no Fala Brasil. Fique agora com a série Reis. E não perca, às 11 da noite, tem a grande final da Ilha Record ao vivo. Boa noite. Boa noite.